Esse modelo de produção flexível é hoje uma realidade em todo o mundo e, em virtude da globalização de mercados, constitui um elemento essencial para a preservação da competitividade das empresas. Justiça brasileira chega ao 1000º julgamento de feminicídio. Já são quase 30 mil pedidos de registros de candidaturas na Justiça Eleitoral em todo o país. A mulher entre 60 e 69 anos é a principal vítima de violência e o maior agressor é o filho, seguido de outros parentes como netos e companheiros. Olá, boa noite. Boa noite para você. Na sessão desta quarta-feira, os ministros do STF voltaram a discutir terceirização de atividade fim. Quem acompanhou a sessão e tem os detalhes para a gente é a repórter Carla Lucena. Vamos falar ao vivo com ela. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. Estão em julgamento aqui no STF uma ação e um recurso sobre a terceirização para a atividade fim. O julgamento dessas ações começou na sessão plenária da quinta-feira da semana passada. E olha só, tanto a Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, quanto a Senibra, que é uma empresa de celulose, foram elas que entraram com essas ações, questionam decisões da Justiça Trabalhista e, com base em uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, acabam aí negando e não permitindo esse tipo de terceirização. Na sessão desta tarde, votaram os relatores, o ministro Roberto Barroso, relator da ação, e o ministro Luiz Fux, relator do recurso. O plenário também discutiu questões preliminares antes de adentrar no mérito dessa questão. Vamos acompanhar a reportagem. No voto, o ministro Roberto Barroso disse que é preciso analisar o tema levando em conta a evolução do mundo e do mercado de trabalho. A era digital, segundo ele, exige das empresas flexibilidade, diferencial e especialização. E diante do que chamou de nova ideologia, o ministro considerou que a terceirização é uma estratégia de produção e não pode ser impedida. Não se trata, portanto, de uma divisão entre atividade e meio e uma divisão atividade sim, fim, mas saber se é bom para a lógica do negócio que determinadas atividades sejam prestadas por terceiros, que são remunerados e empregam trabalhadores para prestar aquelas atividades. Isso não é direito, isso é economia e não há como fugir desse modelo. Esse modelo de produção flexível é hoje uma realidade em todo o mundo e, em virtude da globalização de mercados, constitui um elemento essencial para a preservação da competitividade das empresas. Após o voto do relator, o plenário começou a discutir questões preliminares. O primeiro ponto da discussão foi se a ação proposta pela Associação Brasileira do Agronegócio poderia ser julgada pelo STF. Para os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, a ação deve ser rejeitada. No meu modo de ver, de modo distinto, em toda a vênia do percebido pelo eminente ministro relator, o cabimento da DPF pressupõe uma controvérsia substancialmente existente. Eu não vejo uma divergência, uma controvérsia constitucional que esteja a reclamar, com todo respeito, o ingresso, o manejo de uma ação, de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando nós estamos diante de uma jurisprudência absolutamente consolidada na Justiça do Trabalho e que, quando submetida a esta Corte, reiteradamente, todos os recursos extraordinários sobre diferentes relatorias, a eles tiveram negado seguimento ao fundamento de que se tratava de matéria infraconstitucional. A DPF não se presta, segundo também reiterada jurisprudência, a examinar essas decisões já cobertadas pelo manto da coisa julgada. Mas os demais ministros consideraram que a ação deve sim ser julgada. De fato, entendo aqui cabível sim a DPF, já segundo escritos meus, antigos, e depois revisitados a partir da DPF 33. Lembrando que, neste caso, a propósito do trânsito em julgado, se concedeu uma liminar
suspendendo as decisões judiciais, possivelmente contrárias a um dado entendimento, com exceção daquelas que já tinham transitado em julgado. A matéria é sensível, é relevante, tem envergadura constitucional e está a reclamar o pronunciamento do Supremo. Acompanhe o relator. Também eu peço vênia a divergência, mas que foi muito cuidado, especialmente em algumas sustentações orais e nos memoriais, a circunstância de que estava se impugnando exatamente o que se contém na súmula no sentido de sua aplicação pelos tribunais e órgãos do Poder Judiciário. E por isso mesmo haveria uma litigiosidade, um contencioso a respaldar a arguição. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para trazer outros detalhes da sessão de hoje para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Depois do intervalo, os ministros continuaram julgando as preliminares da ação, não foi? Exatamente. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele imprimiu uma dinâmica diferente no julgamento dessa ADPF, do qual ele era relator. Ele iniciou pelo voto de mérito e, ao final, ele disse que das 5 preliminares que haviam sido suscitadas nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, nessa ação que está sendo julgada, todas elas ele rejeitava e, de uma forma bastante sumária, ele acabava excluindo todas aquelas alegações. Mas a ministra Carmen Lúcia pediu que fosse impressa uma outra dinâmica nesse julgamento, passando os ministros todos a votarem em cada uma das preliminares. No primeiro momento, então, na primeira parte da sessão, eles discutiram se era cabível ou não a ADPF para a discussão dessas decisões da Justiça do Trabalho divergentes envolvendo a súmula ou enunciado 331 do TST sobre a impossibilidade de contratação, a terceirização para atividades fim. Haviam decisões que eram contra, outras a favor, e aí vem a ADPF e os ministros passaram a analisar se é possível que nessa ação, por meio dessa ação, o Supremo deve se manifestar. A maioria que se formou, no primeiro momento, foi que sim, a ADPF é cabível. E depois, no intervalo, passaram a analisar uma discussão sobre a possível perda do objeto que se propunha na ADPF, em razão da superveniência da lei das terceirizações. Os ministros entenderam que não havia perda do objeto, segundo o ministro Roberto Barroso. A lei surgiu para ser aplicada a casos futuros e não a passados. Então, não havia perda do objeto. Por maioria de votos, afastaram essa preliminar. Analisaram também sobre a legitimidade da autora para propor essa demanda. Então, o artigo 103 da Constituição Federal declina quais são as autoridades que podem propor esse tipo de ação e, dentre elas, os ministros entenderam que a autora da ADPF tinha, sim, legitimidade, também por maioria de votos, mas acabou se concluindo que era possível que a ação prosseguisse, então, no julgamento de mérito. E, por fim, falaram também da subsidiariedade da ADPF. Quando não houver um outro meio mais eficaz, é possível e é cabível a ADPF, que foi criada pela Constituição de 88. Nesse ponto, os ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski sugeriram que fosse suspenso o julgamento dessa ADPF até que as ações diretas de inconstitucionalidade que foram propostas aqui no Supremo, que discutem a constitucionalidade da lei da terceirização, pudesse ser analisada dentro desse critério de subsidiariedade, mas ficaram vencidos também e o julgamento foi retomado. O ministro Luiz Roberto Barroso proferiu o finalzinho do seu voto, proclamou a ementa do seu voto no sentido da procedência da ação e a procedência do recurso extraordinário da relatoria do ministro Luiz Fux, e em seguida o ministro Luiz Fux acabou votando nesse mesmo sentido. E aí vamos ver um trechinho, o finalzinho do voto do ministro Luiz Fux, em que ele proclama a tese do seu recurso extraordinário. É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, revelando-se inconstitucionais os incisos 1, 3, 4 e 6 da súmula 331 do TST. Karina, esse julgamento retoma amanhã? Só os votos do ministro Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux foram efetuados na sessão de hoje e amanhã essa discussão deve ser retomada com os votos dos demais ministros para ver se efetivamente a súmula do TST se mantém ou se é declarada incompatível com a Constituição. Obrigado pelo esclarecimento, Karina. Até amanhã. O Ministério Público Federal do Paraná entrou com uma ação na Justiça com o objetivo de garantir o transporte gratuito para jovens de baixa renda, deficientes e idosos
em qualquer ônibus interestadual, sem distinção entre executivo ou convencional. As empresas se baseiam em uma resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que diz que a gratuidade para idosos, deficientes e jovens de baixa renda só vale para ônibus interestaduais de linhas convencionais, deixando de fora serviços diferenciados como veículos leito, semileito e executivo. Além disso, ainda com base no entendimento da ANTT, as empresas são obrigadas a oferecer apenas uma viagem por semana com assentos reservados para essas pessoas. Com a ação, o Ministério Público Federal quer garantir que as empresas que atuam no transporte interestadual de passageiros sejam obrigadas a conceder a gratuidade e o desconto tarifário garantidos pelas leis em todas as linhas e horários, independentemente das características dos veículos utilizados na prestação do serviço. O direito das pessoas com deficiência, idosos e jovens de baixa renda à gratuidade ou ao desconto de 50% no transporte coletivo interestadual de passageiros está previsto na Lei do Passe Livre, no Estatuto da Juventude e no Estatuto do Idoso. O MPF pede que, caso a decisão não seja cumprida, seja aplicada uma multa diária de R$10 mil às empresas. A juíza Pamela Chen, da Corte Federal do Brooklyn, nos Estados Unidos, condenou José Maria Marim a 4 anos de prisão pelos crimes cometidos na época em que foi presidente da CBF, entre os anos de 2012 e 2015. Além disso, Marim terá que pagar R$16.600.000 imediatamente, além de multa de R$4.900.000. No dia 20 de novembro, haverá uma outra audiência sobre o caso. A defesa de Marim disse que vai recorrer da decisão. Há 8 meses, José Maria Marim foi condenado por organização criminosa, fraude bancária e lavagem de dinheiro na organização da Copa Libertadores da América, Copa do Brasil e Copa América. O incêndio destruiu salas e documentos no Tribunal de Justiça de Tocantins nesta quarta-feira. O fogo teria começado em um aparelho de ar-condicionado no gabinete de um dos desembargadores e atingido as outras salas ao lado. O prédio do Tribunal de Justiça fica na Praça dos Girassóis, no centro de Palmas. O TJ informou que ainda não sabe a dimensão do prejuízo, porque somente após a liberação do prédio, os servidores poderão entrar no local. De acordo com a assessoria de comunicação, não há risco de processos terem sido destruídos, pois todos são digitalizados. As causas do incidente serão investigadas pela perícia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou liberdade a um réu ligado a uma facção criminosa do Rio de Janeiro. A repórter Viviane Novas tem os detalhes para a gente sobre essa decisão. Vamos falar com ela. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica. Boa noite para todo mundo. Olha, o réu é Luiz Carlos Santino da Rocha, conhecido como Playboy. Ele é acusado de ser um dos responsáveis pelos tiros que provocaram a queda de um helicóptero no Rio de Janeiro. 3 PMs morreram. Playboy está preso preventivamente há quase 8 anos e pedia para responder o processo em liberdade. Mas o ministro Alexandre de Moraes, aqui do STF, negou o habeas corpus, alegando que a prisão é para garantir a ordem pública e que a demora em concluir o caso não pode ser atribuída exclusivamente ao judiciário, mas também à atuação da defesa do réu em estender o processo. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Eliane. E você vai ver a seguir no Jornal da Justiça, número significativo na luta contra a violência doméstica. Justiça brasileira chega ao 1000º julgamento de feminicídio. Uma triste estatística, mas com uma resposta dura da justiça brasileira. O país já realizou 1000 julgamentos de casos de violência contra a mulher desde 2007. A marca foi alcançada agora, na 11ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa. A semana é um esforço concentrado de audiências e julgamentos nos tribunais de justiça de todo o Brasil. Desde o primeiro mutirão em 2007, o Judiciário realizou 1000 julgamentos de feminicídio e tentativa de homicídio contra a mulher. Nos últimos 2 dias, o estado de São Paulo fez 4 julgamentos. No Rio de Janeiro, foram 2 tribunais do júri. Estados como Paraíba, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte também julgaram crimes praticados contra as mulheres. No Acre, na cidade de Cruzeiro do Sul, houve julgamento de uma tentativa de homicídio. Um homem deu 10 facadas na mulher com quem vivia há uma década. Ele foi condenado a 6 anos e 3 meses de prisão.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, cerca de 900 mil processos correm atualmente no Judiciário brasileiro. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assinou o protocolo Violeta Laranja Feminicídio. A intenção é acelerar o acesso à justiça de mulheres sobreviventes que já se encontram em situação de extrema vulnerabilidade e de risco de morte. O protocolo foi elaborado pelo Grupo de Trabalho sobre o Feminicídio na tentativa de reduzir o tempo entre o registro do fato e o acesso da mulher às medidas protetivas. Nós conversamos com 2 juízas que trabalham diretamente na elaboração do protocolo. O Brasil é o 5º país em assassinatos de mulheres. A gente, no universo aí de América Latina, a gente infelizmente está nessa colocação. Então é importante que esse protocolo ele venha justamente para facilitar o acesso à justiça, não só a essa mulher que sobreviveu a essa morte, fruto dessa desigualdade de poder nessas relações, mas também as testemunhas e familiares desse crime. A gente sabe que essa mulher, em grande parte, deixa filhos, né? E esse sujeito, o agressor, está preso, provavelmente o pai dessas crianças, e essas crianças ficam órfãs. E muitas vezes essas mães ficam sem condições de dar aí o sustento a essa criança. Então o protocolo laranja, que é a vertente do violeta dentro dos tribunais do júri, prevê justamente esse atendimento humanizado a essas mulheres que sobreviveram a essa violência extrema. A gente conta agora com esse corpo de servidores de uma equipe multidisciplinar, porque realmente, em se tratando do tipo de crime que causa traumas não só nas pessoas que sofrem diretamente a violência, seja ela física, sexual ou até psicológica, como as pessoas que estão no entorno sofrem profundamente com isso, como também as prepara para prestar seus depoimentos, porque muitas vezes elas vêm até com crises de memória. Eu não lembro. Ou então insegura, como é que eu vou ficar com os meus filhos? Será que eu vou conseguir viver sem o pai deles? Como é que vai ser e tal? Então, e tem medo de tudo, né? Estão muito fragilizadas. A Justiça Eleitoral já tem um perfil dos candidatos que vão disputar as eleições em outubro deste ano. As informações são do sistema Divulga-Can de Contas. Já são quase 30 mil pedidos de registros de candidaturas na Justiça Eleitoral em todo o país. Esse é o balanço da última atualização do Sistema de Divulgação de Candidaturas e de Prestação de Contas Eleitorais, o Divulga-Can de Contas. O sistema contabiliza a quantidade de candidatos aos mais diversos cargos que se registraram até o dia 20 de agosto. Última data para quem espera concorrer ao pleito deste ano. As estatísticas mostram que houve um aumento em relação às eleições de 2014, quando foram registrados pouco mais de 26 mil candidatos. Para o eleitorado, essa quantidade de candidatos é muito significativa. Primeiro porque nós temos um aumento da quantidade de candidatos e segundo porque isso vai gerar uma pulverização na decisão do eleitor. Então ele vai ter que filtrar bastante, conhecer quem são os candidatos, aquele que quer ser seu representante. Entre os cargos que despertam maior interesse está o de deputado distrital exclusivo do DF. São 954 pessoas para 24 vagas disponíveis, ou seja, quase 40 candidatos para cada cadeira na Câmara Legislativa. Segunda maior concorrência é para deputado estadual. Segundo o levantamento, os homens ainda são maioria. São 19.380 candidatos, o que representa quase 70% do total. Já as mulheres aparecem com menos de 10 mil representantes. Se compararmos com as últimas eleições, houve uma queda. Em 2014, elas representavam 31% dos candidatos, 1% a mais que no pleito deste ano. Na lista dos partidos com mais registros, o PSL aparece no topo, com quase 1.500 candidatos. Na sequência vem o PSOL. Entre os registrados, 16% têm entre 45 e 49 anos de idade. O segundo maior grupo é formado por candidatos com 50 a 54 anos. E quase a metade dos candidatos que concorrem às eleições deste ano tem ensino superior. Apesar de já ter recebido o registro de todos os candidatos, o Divulga-Can é uma página dinâmica, atualizada 3 vezes por dia. Os candidatos e partidos podem alterar as informações a qualquer tempo. O único dado que não pode ser alterado é o número de vagas para os cargos, que é estabelecido por regra constitucional.
O cidadão pode participar das eleições antes mesmo do voto. Basta acessar um aplicativo de celular para a denúncia de Caixa 2. A ferramenta da Ordem dos Advogados do Brasil já fez sucesso nas eleições de 2016. O aplicativo Contra a Caixa 2 pode ser baixado em celular ou tablet. O cidadão pode fazer denúncia de doação de empresa para candidatos, o conhecido Caixa 2, proibido pelo Supremo Tribunal Federal. O eleitor deve preencher um questionário com dados pessoais, o local de onde faz a denúncia. Ele vai encontrar um campo para relatar a irregularidade e também pode apresentar provas por foto, vídeo e áudio. O aplicativo já foi usado nas últimas eleições. Em 2016, a OAB recebeu 723 denúncias, 215 com mídias anexadas. A maior parte passou pela primeira triagem da ouvidoria, ou seja, tinha elementos mínimos para prosseguimento. As denúncias também podem ser feitas pelo computador. O endereço é www.contraocaixa2.ob.org.br. E você vai ver a seguir violência contra os idosos. A mulher entre 60 e 69 anos é a principal vítima de violência e o maior agressor é o filho, seguido de outros parentes como netos e companheiros. Honorários advocatícios podem ser penhorados em valores excedentes a 50 salários mínimos para execução de título extrajudicial. Segundo o processo, uma credora ajuizou uma ação de execução de título extrajudicial contra um advogado para cobrar R$ 450 mil referente a notas promissórias vencidas e não pagas. Em valores atualizados, a dívida ultrapassa R$ 2.700.000. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal aceitou o pedido de penhora dos créditos e determinou o bloqueio de R$ 770 mil em honorários advocatícios que ele teria a receber em outro processo. No recurso ao STJ, o devedor argumentou que os honorários advocatícios seriam impenhoráveis. Segundo ele, mesmo com a preservação legal de 50 salários mínimos observada pelo Tribunal de Justiça, o valor não seria suficiente para garantir a subsistência dele e da família e pediu que fosse penhorado apenas 30% dos honorários. Mas os ministros da terceira turma não aceitaram os argumentos e determinaram a penhora. Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, o STJ tem o entendimento de que deve ser preservada a subsistência digna do devedor e da família. Porém, segundo a magistrada, o Código de Processo Civil admite a penhora da renda do trabalhador para pagamento de dívida de natureza alimentar e nas hipóteses em que o salário for superior a 50 salários mínimos. Servidora garante direito à jornada reduzida de trabalho para cuidar do filho com síndrome de Down. Os desembargadores da primeira turma aqui do Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmaram sentença da Justiça Federal de Brasília e autorizaram uma servidora da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a reduzir a jornada de trabalho em razão da necessidade de acompanhamento do filho menor dela, portador de síndrome de Down. A agência alegou que a funcionária precisaria compensar o horário de trabalho como forma de cumprir toda a jornada inerente ao cargo que ela ocupa. Mas a desembargadora federal Gilda Maria Sigmaringa Seixas, relatora do caso, destacou que há provas no processo que confirmam a necessidade de acompanhamento especial e constante da mãe, conforme a legislação e a jurisprudência autorizam. A servidora vai cumprir 20 horas semanais, ao invés das 40 previstas para a função dela. Hora de dar um giro na rede, conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar hoje com a repórter Fernanda Porto, que traz as novidades para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite para você que nos acompanha. Hoje,
Carlos Arthur Nussmann, ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Rio 2016, prestou depoimento pela 4ª vez. Ele negou o pagamento de propina. Nussmann é suspeito de intermediar compra de votos para que a cidade do Rio de Janeiro sediasse a Olimpíada. E quase 48 mil empregos com carteira assinada foram gerados nos últimos 6 meses, segundo dados do Ministério do Trabalho. O número é considerado positivo e aponta alta na economia. E como a gente já falou aqui hoje no Jornal da Justiça, estamos na Semana da Justiça pela Paz em Casa. No Rio Grande do Sul, o TJ lançou o projeto Borboleta Lilás. Todos os processos de feminicídio vão receber um selo lilás para terem mais celeridade no julgamento. Além disso, as vítimas de violência doméstica vão ser encaminhadas para ações de estímulo à cidadania e à autoestima. Eu fico por aqui, você em casa, para rever nossas reportagens. É só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Fernanda. O Estatuto do Idoso determina que é dever do Estado, da família e da sociedade cuidar do idoso. Mas, às vezes, essa responsabilidade fica só no papel. É o que você vai ver agora, na 3ª reportagem da série sobre os direitos dos idosos. É comum ver um idoso esperando um telefonema, um carinho, atenção ou apenas o tempo passar. Nas casas de abrigo permanente, muitos idosos não recebem notícias da família. Nesse abrigo, em Brasília, uma parte dos idosos tem referência familiar. Outros estavam abandonados na rua. Nós temos idosos em condição de rua, que vêm para cá, que eles já estão, são acolhidos pela rua. Nós temos idosos que são oriundos da família. Nós temos alguns idosos que vêm para cá por um esquema de proteção, até da família, por questão de maus tratos. Nós temos idosos que a família, assim, o próprio CREAS identifica que aquela família não tem condições de cuidar e o Ministério Público também encaminha. Angelina tem 66 anos e chegou na Casa Lar 7 meses atrás. Ela trabalhou em casa de família desde criança e por isso não tem contato com a família dela que mora no Mato Grosso. Angelina teve um problema na perna e passou a usar cadeira de rodas que a impediu de trabalhar. Eu vim porque eu necessitava de um lugar para continuar meu tratamento da perna, que eu fiz enxerto. E a família que eu morava disse que não tinha mais condições, que eu tinha que arrumar um lugar para ficar. No Estatuto do Idoso também está previsto pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa quem abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência como os abrigos ou congêneres. Também prevê detenção de 2 meses a 1 ano e multa quem expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, privando de alimentos e cuidados indispensáveis. A pena pode ser aumentada se o fato resultar em lesão corporal grave ou morte. Segundo o mapa da violência contra a pessoa idosa no Distrito Federal, realizado pela Central Judicial do Idoso, a mulher entre 60 e 69 anos é a principal vítima de violência e o maior agressor é o filho, seguido de outros parentes como netos e companheiros. O mapa também mostra que a negligência e a violência psicológica são os atos mais praticados pelos agressores. A denúncia ela é recebida na delegacia ou no Ministério Público, pode ser feita pelo Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos, aqui no Distrito Federal, no Disque 156, tecla 8, podem ser realizadas denúncias anônimas. Essas denúncias podem chegar também na Central Judicial do Idoso, localizada no Tribunal de Justiça, e existe toda uma rede de proteção à pessoa idosa que vai verificar o que está acontecendo de fato naquela situação para dar os encaminhamentos necessários. Amanhã, na 4ª reportagem da série, você vai saber como ter qualidade de vida na terceira idade. E o Jornal da Justiça, 2ª edição, fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite para você, continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.